as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser, ó Senhor. Quero ser, ó Senhor. Quero ser, ó Senhor. Uma boa noite a todos. Nós somos a Igreja Presbiteriana em Porto de Santana. Estamos na rua Gabino Rios, número 56. Os nossos cultos regulares são terça-feira, reunião de oração, às 19h30. Quinta-feira, estudo da Palavra de Deus, também às 19h30. Aos domingos temos uma reunião de oração às 8h da manhã, escola bíblica dominical, 8h30, e o culto de adoração, exposição da palavra, às 19h30. Por enquanto estamos apenas nessa programação virtual, mas brevemente estaremos, se o Senhor assim permitir, de volta, congregando, e você é nosso convidado. Leremos as Escrituras Sagradas do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, uma oração de uma mãe. E em seguida, a nossa irmã Eunice estará nos conduzindo a Deus em uma oração, louvando a Deus pela vida das mães da nossa igreja, das mães do nosso bairro, das mães do nosso Brasil, das mães que estão sofrendo esse momento difícil também. Você que é mãe, receba em seu coração e dirija a Deus também na palavra da irmã Eunice. A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 10. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos,
porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e saciaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a quem tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles o Senhor, julgará as extremidades da terra e dará força ao rei, e exaltará o poder do seu ungido. Nosso irmão Eunice estará orando ao Senhor, uma oração de adoração, de louvor ao Senhor, pelas mães. Senhor nosso Deus, nos prostramos, ó Pai, na Tua presença santa, meu Deus, alegres porque o Senhor é a nossa força, na certeza, ó Deus, de que o Senhor, na sua soberania, na sua grandeza, tem descido até nós, ó Pai, e sobre nós tem derramado a Tua graça, de forma, meu Pai, que o Senhor tem nos fortalecido, tem feito alegre a nossa alma, o nosso coração. E nós, ó Pai, nos sentimos felizes, alegres de poder prostrar na presença santa do Senhor e adorá-lo, ó Pai, pela bondade de Deus, pela grandeza do Senhor, pela Tua misericórdia, pela presença do Senhor na nossa vida, pelo agir do Senhor em nós e por nós, meu Pai, pela grandeza do Senhor sobre tudo e sobre todos em toda a terra, ó Deus. A alegria do nosso coração é poder cultuar, louvar, adorar, bendizer ao Senhor, porque o Senhor é bom, meu Pai. E é nesta hora, meu Pai, a nossa gratidão, meu Pai, pela bênção de que o Senhor, criando o ser humano, homem e mulher, deu à mulher a grandeza da geração, da gestação, ó Pai. E é como mãe, ó Deus, que eu me prostro na presença do Senhor, agradecida por mim, mas também por toda mãe, meu Pai, aqui da igreja, do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado, do Espírito Santo, no Brasil, mundo afora, meu Pai, onde uma mulher que o Senhor deu a graça de gerar, assim como o Senhor deu a graça a Ana, que não a tinha, mas o Senhor milagrosamente fez a Ana gerar filhos, meu Pai, deu a ela a grandeza, a bondade, meu Pai, de maneira supra de ser mãe, não só de Samuel, mas o Senhor, meu Pai, a beneficiou com muitos e outros filhos, agraciou-a com a Tua bondade, meu Pai, de maneira que ela veio ser mãe de filhos, meu Pai. Nós somos gratas ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa bênção, somos gratas pelos nossos filhos. E a nossa oração, meu Pai, é de gratidão, porque por mais trabalho que os nossos filhos nos venham a dar, meu Pai, mas eles são bons, meu Pai. Eles têm sido, meu Pai, a nossa graça, meu Pai, tem nos feito bem, meu Pai, na nossa vida, porque, meu Pai, é neles, meu Pai, que nós temos a nossa descendência e a presença e a graça do Senhor agindo também através deles, meu Pai. Agradecemos por aquelas mães, meu Pai, que são mães, mas ainda não entenderam, Deus, a graça de levar seus filhos a conhecer o Senhor, nosso Deus e Pai, a Jesus Cristo como Salvador.
Oramos por cada uma, meu Pai, para que elas também venham receber dessa bênção em suas vidas. Bênção sem medida, meu Pai, da graça de conhecer o Senhor, meu Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, conhecer a Jesus como Salvador, e como é bom, meu Pai, quão grato é fazer com que os nossos filhos, meu Pai, aprendam, meu Pai, a servir ao Senhor, a honrar o Senhor, a obedecer ao Senhor, porque são filhos, meu Pai, que mais nas suas idades da razão, vão saber, meu Pai, que tem um Deus soberano, que cuida de todos nós, meu Pai, e que vão ter a quem recorrer sempre, meu Pai, porque o Senhor não nos deixa só, não nos deixa órfãos, o Senhor cuida de nós todos, meu Pai. Agradecemos, Deus, pelo cuidado do Senhor na vida dos nossos filhos, meu Pai. E a minha oração agora, uma petição, onde tem uma mãe, meu Pai, por mais desestruturada que ela seja como figura materna, basta que o Senhor a agracia, meu Pai, com a bênção do sobre ela, dando a ela instrução espiritual, capacidade de entender, meu Pai, a graça de ser mãe, para que ela possa aprender a amar o filho, ser zelosa com eles, cuidar deles, meu Pai, e eles, meu Pai, através dela, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado deles quanto filho e dela enquanto mãe, meu Pai. Abençoa as famílias, abençoa a nossa vida, abençoa, Deus, de maneira a nossa alma, que nós tenhamos sempre o prazer de meditar na lei do Senhor dia e noite, meu Pai, porque a lei do Senhor é que nos fortalece, nos capacita, meu Pai, em todas as horas da nossa vida, sejam elas alegres, sejam elas tristonhas, mas o Senhor nos dá sempre a graça de sermos fortalecidos no Senhor. Ao Senhor Deus Pai, a nossa gratidão, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu fui criado, cresci, fui criado aqui nessa igreja. E dentre algumas marcas que essa igreja tem, uma das que nós podemos destacar é que essa igreja ela é muito musical. E essa igreja tem valorizado ao longo da sua história o nosso inário, o inário presbiteriano. E eu quero convidar você que dispõe do seu inário para louvar juntamente conosco através do hino de número 26, que tem como título Grandioso És Tu, e que de fato não possa ser somente palavras que estão escritas nesse nosso inário, e palavras que nós vamos juntar aqui e formar uma simples melodia, mas que nós possamos de fato declarar isso neste momento, a grandiosidade de Deus. Não que Ele seja dependente de nós, porque Deus não é dependente de nós, Ele não precisa de nós, mas nós sim dependemos do nosso Deus. E esse Deus é de fato grandioso, e que eu e você possamos ter condições neste momento de declarar isso. Grandioso és Tu, pelas Tuas obras, por tudo que tens feito na minha vida, na sua vida. Vamos louvar o Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar Teu nome na amplidão. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o Teu poder em glória proclamar. Canta minha alma
esse momento que nós temos vivido de dificuldades, crises, não só na área da saúde, mas crise política que temos vivido no nosso país, parece que tudo perdeu-se o controle, não sabemos mais quem está no controle da situação, mas no controle da nossa vida nós temos a certeza que o nosso Deus está. E essa canção que nós vamos cantar agora fala exatamente sobre isso, que o domínio e o poder pertencem ao nosso Deus. Não está nas mãos dos poderosos, não está na mão do presidente, de quem quer que seja. O domínio e o poder está nas mãos do nosso Deus. E que maravilha podemos ter essa certeza no nosso coração. Se você ainda não tem essa certeza, você pode ter essa certeza hoje. Todo o poder, o domínio e o poder está nas mãos do nosso Deus. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, se coroou, Rei de Israel. Domínio pertencem a Jesus, louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, se coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, se coroou, Rei de Israel. Boa noite, irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9. Esse é o momento de dízimos e ofertas, e o do segundo domingo é o domingo que nós temos o momento missionário. Então, falar um pouco sobre missões neste momento também. Vamos fazer a leitura de 2 Coríntios 9, os versículos 6 e 7. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Bom, esse é um versículo muito conhecido neste momento de dízimos e ofertas, e os dízimos é um sinal da nossa obediência a algo que foi instituído por Deus. E as ofertas é um privilégio que nós temos de contribuir com a obra de Deus. A gente pode fazer isso, e o versículo fala que a gente não faça isso com tristeza ou por necessidade, mas que a gente faça isso com alegria. E neste momento a gente pode fazer isso enviando as nossas ofertas para os missionários. A gente faz esse envio para a missionária Jânia, que a gente já tem acompanhado durante este ano, e é um privilégio a gente poder ser parceiro de um missionário, de alguém que está ali no campo por 100% do seu tempo, de tempo integral, falando do amor de Deus para pessoas que ainda não conhecem. Então, a conta da igreja vai aparecer aqui na tela, e os irmãos podem depositar os seus dízimos e as ofertas, e identificar também as ofertas que são para missões com o tesoureiro da igreja. E continuem orando pela vida da missionária Jânia. Ela está na casa missionária, ela mora sozinha, então ela falou que está um pouco difícil de estar ali sozinha esse tempo, e ela tem acompanhado os quilombolas por celular, então ela tem enviado mensagem, tem conversado com eles, e quando tem alguma necessidade ela tem tentado atender da forma mais segura possível. E também eu peço que os irmãos continuem orando pela vida dos outros missionários que estão espalhados pelo nosso Brasil ou pelo mundo. Como alguns irmãos viram durante a semana, o reverendo Ronaldo Lindório e sua família também pegaram
o coronavírus. Então, estejam orando por essa família, que são missionários, estão ali e trabalham com essa questão de missões, estão orando pela vida dele. Não esqueçam da irmã Jânia e dos outros missionários também, que estão espalhados aqui pelo nosso Brasil e pelo mundo. E a conta está aqui aparecendo, então os irmãos podem continuar realizando os depósitos dos dízimos e as ofertas. O diácono Werle estará orando, consagrando os dízimos e ofertas. Graça e paz. Antes de estar orando, eu vou compartilhar com os irmãos um versículo que está em Isaías, capítulo de número 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém. Nesse momento estarei orando. Soberano e eterno Deus, é com alegria, ó Pai, que me coloco na Tua presença nesse momento, ó Pai. Agradecido, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que muitas incertezas, ó Pai, têm aparecido diante de nós a respeito da economia, a respeito de saúde, mas sabemos que nós temos um Deus grandioso, ó Pai, ao qual está na direção de tudo, ó Pai, que coordena tudo, sabe tudo e tudo pode. Por isso, ó Pai, agradecemos, ó Pai, e pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, esteja guardando, protegendo, ó Pai, todos os membros, ó Pai, dessa igreja, todos aqueles, ó Pai, os quais estão ouvindo a minha voz nesse momento, todas as famílias, ó Pai, todos a qual a Tua graça pode alcançar, ó Pai. Te agradeço mais uma vez, ó Pai, pelas pessoas, ó Pai, o qual completaram o aniversário no decorrer dessa semana, ó Pai. O irmão Fábio Marvila, a irmã Nina, a irmã Jezebel, a irmã Malusa, ó Pai, o pequeno Davi, ó Pai, o qual completou no último dia 2, ó Pai, que em nome de Jesus só possa estar abençoando a vida deles, também aqueles, ó Pai, que eu não mencionei, ó Pai, mas o Senhor sabe e conhece, ó Pai, que o Senhor possa estar derramando a Tua graça, ó Pai, sobre a vida de todos eles. Te agradeço, ó Pai, por cada membro, ó Pai, da Tua igreja, da IPB de Porto de Santana, também da congregação de Nova Rosa da Penha, ó Pai, e todos aqueles, ó Pai, ao qual estão ouvindo nesse momento, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Te agradeço, ó Pai, pela vida da irmã Jânia, ó Pai, aquela missão, ó Pai, missionária, ó Pai, ao qual está trabalhando ali, ó Pai, desenvolvendo um trabalho grandioso, ó Pai, juntamente com todos aqueles missionários, ó Pai, ao qual estão espalhados, ó Pai, no mundo, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, por tudo, pelos dízimos e ofertas, ó Pai, ao qual o Senhor tem usado, ó Pai, para sustento da Tua obra. Te agradeço por tudo, essa oração que faço em nome de Jesus. Amém. O hino que nós vamos cantar agora, ele fala assim: é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Nesse momento nós não estamos com o povo aqui presente, devido à situação que temos vivido. Mas nós temos a certeza que vocês, que os irmãos estão nos assistindo nesse momento aí da sua casa, nós queremos sim todos, a uma só voz. Você na sua casa, o outro irmão na dele, nós possamos em uma só voz declarar de fato, exaltar o doce nome do nosso Deus, pelo amor, pela cruz, pelo Filho Jesus que Ele deu em nosso lugar. Declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor.
Nesse momento aqui, costumeiramente as nossas crianças vêm à frente e louvam o nome do Senhor. Neste momento elas não estão podendo fazer isso aqui na igreja. Mas como dito antes, acredito que nesse momento todas elas devem estar louvando conosco. E uma canção que elas cantam muito aqui, tem cantado muito. Nós tivemos um trabalho grande aqui com as crianças, tivemos muitas crianças aqui, o trabalho intitulado com o nome dessa canção, que é o maior pintor do mundo. E nós sabemos que o maior pintor do mundo é o nosso Deus, que Ele pintou todas as coisas da maneira que Ele criou todas as coisas da maneira que Ele quis. E Ele me criou você. Nós possamos adorar como as nossas crianças fazem aqui, com alegria, com o coração de fato como de uma criança, o maior pintor do mundo. Assinou a obra que sou eu, na assinatura está escrito.
escrito, Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, agradecendo ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, louvando, adorando o Teu santo nome, Senhor, como foi cantado, Senhor, grandioso és Tu, e mesmo assim, Senhor, se importa com cada um de nós. Muito obrigada, meu Deus, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Sabemos que não podemos estar reunidos, Pai, no templo, mas estamos reunidos em espírito, Senhor, em oração, em louvor a Ti, meu Deus. Queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, a vida das crianças da Igreja Presbiteriana em Porto de Santana, Senhor. Cada uma delas, meu Deus. Sabemos o quanto elas devem estar sentindo falta das aulas, Pai, de estar presente, porque elas gostam de estar, meu Deus, elas gostam de aprender e gostam de ouvir falar do Senhor. Louvamos pela vida delas, meu Deus, agradecemos pelos pais, meu Pai, que sempre trazem, que o Senhor pode estar trabalhando na vida deles, meu Deus, para que eles continuem, Pai, falando de Ti, ensinando as crianças, meu Pai, a louvar o Senhor, a querer estar na Tua presença, Pai, que o Senhor possa estar iluminando a vida de cada uma delas, Senhor, porque elas são o futuro, meu Deus, elas estão aprendendo, estão crescendo, que sejam usadas pelo Senhor cada dia, Senhor. Não só as crianças da Igreja Presbiteriana, mas de todo o bairro, meu Deus, de Porto de Santana, cada uma delas, aquelas que já vieram aqui, aquelas que já estiveram presentes, que através delas, meu Senhor, elas possam trazer seus pais, cada um possa vir, meu Deus, ouvir falar do Senhor, que cada um possa vir alimentar-se, Senhor, da Tua palavra, do Teu grande amor. Também pedimos, Senhor, por todas as crianças do mundo, tantas crianças sofrendo, meu Deus, nós clamamos ao Senhor misericórdia, que o Senhor, meu Pai, possa estar olhando por cada uma delas, meu Deus, iluminando em cada lugar que elas estiverem. Cuide delas, meu Pai, de seus pais, nesse tempo tão ruim, Pai, que elas estão fora da escola, que o Senhor possa estar iluminando a vida de cada um, Pai, dos professores também, dos secretários, de cada um, Pai, das autoridades que estão cuidando dessa situação. Que o Senhor, meu Deus, eles possam saber e confiar que o Senhor está no controle de tudo. Buscar sabedoria no Senhor, meu Deus, para que o Senhor possa dirigir cada uma delas, meu Pai, e ensinar o caminho que deve ser feito. Também colocamos em Tuas mãos cada membro da Igreja Presbiteriana em Porto de Santana, cada pessoa, Pai, que está assistindo esse culto, que o Senhor possa, meu Pai, através do Teu servo que vai falar agora, falar o coração de cada um, Pai, que eles possam estar ouvindo, que o Senhor ilumine, guarde, Pai, e abençoe cada um, meu Pai, que está ouvindo. Nós louvamos, adoramos, glorificando no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Leremos o segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 30 ao versículo 37, parte da história de uma mãe. E eu gostaria de salientar nessa oportunidade alguns detalhes sobre uma mãe. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 30 ao versículo 37. Diz assim a palavra, versículo 30, o capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele.
Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a. E veio ela, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é maravilhosa, e nós precisamos da instrução da Tua palavra. Tua palavra nos exorta, Tua palavra nos orienta, Tua palavra nos torna mais sábios, e nós não sabemos qual, nessa noite, a missão específica a ser cumprida em cada vida, através da exposição desse texto. Mas eu peço ao Senhor, ó Pai, que essa palavra maravilhosa e bendita possa fazer bem a cada pessoa que a ouvir, e que as minhas palavras não sejam minhas, mas sejam de fato o Teu querer para cada vida. É a oração que faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Na medida que eu for narrando a história, nós vamos tirando alguns detalhes, apresentando alguns detalhes desta mãe. O texto começa apresentando, no versículo 8, que uma mulher, em outras versões, certa mulher, havia uma mulher. Ela é apresentada como sunamita, porque morava nas terras de Sunem. E é interessante que essa mulher não é reconhecida pelo seu nome, mas sempre a tratamos assim: o texto da mulher sunamita, da mãe sunamita. E essa mulher desconhecida, que não tem o seu nome apresentado, mas teve a sua história registrada pela relevância do seu comportamento, pelo seu posicionamento, não apenas de mãe, mas de alguém sensível, com percepção espiritual. Ela, olhando Eliseu, reconhecido como homem de Deus, profeta de Deus, boca de Deus para aquele tempo, passar por perto da sua casa, então ela identifica que aquele homem, ele poderia ser abençoado por ela de alguma maneira. Aqui nós temos várias lições. A primeira que eu gostaria de salientar é que ela era uma mulher de posses, uma mulher rica, uma mulher que seria mãe e uma mulher rica. É interessante a gente considerar que, e devemos fazer essa observação e essa consideração, porque às vezes temos o nosso preconceito também quanto aos ricos. Não apenas temos o nosso preconceito a respeito daqueles que são mais pobres dos pobres, inclusive é um grupo muito pouco atingido, afetado pelo Evangelho, mas existem também aquelas pessoas que são ricas e mais ricas que os ricos, e que são dificilmente também afetadas pelo Evangelho. São pessoas de difícil acesso. Alguns bairros não se pode ter uma igreja, não se pode ter um culto, e algumas dessas pessoas nunca ouviram mensagens simples do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, e o Evangelho é uma mensagem simples, e essa mensagem simples precisa ser ouvida. A palavra diz: como crerão se não ouvirem? E é interessante pensar que o mais rico do rico e dos ricos, ele também precisa ouvir o doce som do Evangelho. E às vezes nós, enquanto crentes no Senhor Jesus, somos historicamente preconceituosos com relação àquele que possui mais bens do que nós. Há um outro detalhe interessante também, que embora ela fosse uma mulher rica, mas ela estava com a sua visão avançada para abençoar um homem que ela não conhecia tão bem assim, mas certamente que passava por ali, já demonstrava ar de cansaço com o seu menino Geazi, e ela então tem uma conversa com seu esposo: olha, eu sinto que esse homem que passa aqui por nós é um santo homem de Deus, não é uma pessoa qualquer, é um homem que vale a pena investir, vale a pena fazer alguma coisa por ele. Aqui também entra uma outra aplicação. Você e eu passamos por aí, caminhamos por aí, dirigimos por aí, estudamos por aí, trabalhamos por aí, e qual é a visão que as pessoas têm de nós? Essa mulher das terras de Sunem, ao olhar Eliseu,
ela não teve dúvidas de que aquele homem era um santo homem de Deus. E sendo ele essa pessoa especial, ela quer fazer 2 investimentos de uma vez só. Ela quer fazer um investimento nele, na vida dele, e dizer assim: ele precisa de um quarto. Façamos um quarto em nossa casa, mas além do quarto, coloquemos nesse quarto uma cama, uma mesa, um candeeiro. Embora ele seja um homem de Deus, mas ele também precisa de descanso, ele precisa de uma boa visão, ele precisa sentar, ele precisa consultar o seu material de pesquisa, enfim. E ela fez esse investimento. E é interessante que ao fazer esse investimento no homem de Deus, ela fez um investimento também na sua casa. Ela quis colocar na sua casa gente boa. Ela quis colocar na sua família uma pessoa que pudesse contribuir efetivamente para a edificação da sua casa. Criar um ambiente de edificação na sua casa. E aqui, muito especialmente nessa noite que estamos falando de mãe, eu gostaria de fazer uma pergunta e que você responda para você mesmo. Qual o investimento que você tem feito na vida dos seus filhos? No ambiente vivenciado pelos seus filhos? Quantas vezes nós, enquanto pais, ao invés de proporcionar aos nossos filhos um ambiente edificante, nós criamos um ambiente de mal-estar, nós criamos um ambiente que o nosso filho não deseja estar. É muito necessário que a gente pense sempre que nós precisamos, eu como pai, você como mãe, precisa criar na sua casa um ambiente onde seu filho sinta segurança, sinta vontade de estar presente, sinta vontade de querer, realmente queira estar. E também que tenha ali circunstâncias, ambientes, pessoas, amizades que sejam edificantes. Eliseu era esse homem que essa mulher desejou investir. Muito bem, quando o homem, estando ali, sendo bem cuidado, ele resolve retribuir. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer bem até aos nossos inimigos, quanto mais aqueles que nos fazem bem. E ele então manda Geazi perguntar à mulher o seguinte: olha, o que você quer que eu faça? É como se fosse uma pergunta assim: olha, eu sou uma pessoa de uma certa influência, eu conheço o prefeito da cidade, eu conheço o governador do estado, quem sabe você está precisando de mais iluminação para o seu bairro, de uma escola melhor para o seu filho. E ela surpreende Geazi e até mesmo Eliseu com uma resposta muito simples, mas que demonstra contentamento. Aquela mulher, com a sua resposta, ela demonstra que ela havia aprendido alguns princípios elementares de uma boa vida. Por exemplo, que o essencial não se vê com os olhos, mas se vê com o coração. Também outro princípio, que ela demonstra conhecer a partir da resposta que ela dá, que a vida não é feita de grandes eventos, mas de pequenos momentos. Outro princípio, que ela demonstra conhecer, que a necessidade de nossa alma é muito menor que a necessidade dos nossos olhos. Aquilo que o nosso coração, aquilo que a nossa alma precisa para ser feliz, precisa para ser contente, é bem menor do que aquilo que os nossos olhos mentem para a nossa mente, tentando nos convencer que nós precisamos daquilo para ser feliz. Ela diz assim: não, eu não preciso de nada, eu estou muito bem, eu tenho a minha família, eu vivo em família. Que lição extraordinária! Também aqui um caminhão de instruções maravilhosas. Uma delas é que aquela mulher não fez nenhum tipo de investimento no homem de Deus, querendo troca, querendo ser abençoada, querendo retribuição. A gente vive nas nossas relações interpessoais muito esperando que aquele outro que está na nossa relação, ele vai nos abençoar, ele vai nos dar, ele vai de alguma maneira nos contentar com algum tipo de bênção material. A mulher fez simples e unicamente por perceber que aquele homem necessitava da sua ajuda, e também que aquele homem era uma pessoa diferente e que merecia
ser recompensado por isso. Mas o homem de Deus insiste. É como se dissesse assim, gente, mas mulher, e muito especialmente naquela época e para aquela época, a ideia então era de que uma mulher que não tinha filho podia ser até uma mulher amaldiçoada, uma mulher que carregava consigo alguma maldição dos seus pais, enfim, de algum tipo de pecado cometido em gerações anteriores. E o homem de Deus insiste, eu não ouço choro de criança, eu não vejo roupa de criança no varal. Vai lá, Geazi, pergunte essa mulher o que ela quer, o que ela precisa, nós podemos oferecer para ela. E ele vai e diz, e ele dá uma palavra profética para aquela mulher. Ele diz assim, olha, daqui a 1 ano, você estará abraçando um filho. Hoje, quando eu estava lembrando desse texto, e na verdade nem lendo efetivamente o texto, mas me lembrando, eu me emocionei com um detalhe que eu acho surpreendente, que o nosso Deus, Ele às vezes realiza milagres porque nós necessitamos e necessitamos muito. Se Ele não fizer aquilo, nós vamos morrer, por exemplo, né? Se Ele não fizer aquilo, nós vamos quase que negar a fé. Mas às vezes o nosso Deus é tão bom, é tão generoso. A palavra de Deus diz assim no livro de Salmos, um dos filhos de Coré compõe um salmo e diz assim, na verdade, Deus é bom. Então, às vezes, por causa da sua bondade, isso me emociona, que só para te fazer bem, só para te fazer mais feliz do que você já é, Ele vai e faz um milagre. Eliseu percebe uma demanda daquela mulher que ela não tinha. Às vezes nós fazemos isso, né? Nós olhamos para uma pessoa e dizemos assim, poxa, você está precisando se casar, ou você está precisando comprar um carro, ou você está precisando ter a sua casa própria. Mas é a demanda do sujeito? Realmente na alma daquela pessoa existe isso? Quando isso foi perguntado com insistência a ela, ficou claro que ela não precisava de nada, que ela estava feliz. Mas o homem de Deus, que tinha uma relação boa com Deus, que tinha uma sensibilidade humana também, percebeu que aquela mulher ficaria mais feliz ainda se tivesse um filho. E aí, quem sabe também, nessa oportunidade, nesse momento da nossa palavra, você também não gostaria que um milagre acontecesse na vida, na sua vida, muito especificamente, na vida do seu filho. E ao acontecer isso, você seria uma pessoa mais realizada, seria uma pessoa mais realizada. Há poder na oração do justo. Ore ao Senhor, fale com o Senhor. Deus está presente para ouvir o seu clamor. A palavra diz que os ouvidos de Deus não estão tapados, que os olhos de Deus não estão fechados, que os ouvidos de Deus não estão cobertos. Então fale com o Senhor. Realmente a palavra profética do homem de Deus se cumpriu, o homem de Deus foi embora, e passado o tempo determinado, a criança nasce. Vida que segue, o menino nasce, o menino cresce, passa pelas etapas, e quando eu falo no milagre da vida e no bem-estar que Deus trouxe àquela família, e no bem-estar que Deus trouxe também àquela família pela percepção que a mulher teve em colocar aquela pessoa que poderia trazer algum tipo de bênção para a sua casa. E aí a gente pode pensar, até esse menino crescer, até a idade que o texto diz, que ele em um certo momento fala assim, eu vou visitar os empreendimentos do meu pai, eu vou no trabalho do meu pai. Mas até então, quantos foram os risos? Quantas foram as alegrias que aquela criança, que aquele menino, que aquele filho deu? Gostaria de dizer para você que está em casa, né, e tem seus filhos criança. Outro dia eu estava dizendo lá em casa que às vezes deve ser muito complicado, né? Nesse período de quarentena, uma casa que tem 1, 2, 3 ou mais crianças, e além da questão financeira, né, da nossa demanda financeira, tem a questão também das dificuldades de resolver, assim, criar disciplina nova para aquele ambiente. Entretanto, eu me lembro das minhas filhas pequenas, e quantas alegrias, né? Quantos momentos que a gente não esquece.
quantas graças essa criança que você tem em casa faz. E você deve olhar para essa criança nesse momento, nesse dia de hoje, muito especialmente, com um olhar muito gracioso, e de entender assim: Senhor, muito obrigado. A nossa irmã Eunice fez uma oração muito bonita aqui no início, dizendo obrigado pelo fato dela ser mãe, né? Quem sabe você é mãe e não tem assim entendido isso como um rico privilégio, empurrado essa responsabilidade para a avó e para outros, para terceiros. Assuma esse compromisso como um santo ministério que Deus tem te dado. E essa criança, que havia sido bênção, certamente, já rapazinho agora, ele toma o expediente de ir ao trabalho do pai. Mas ele começa a se sentir mal, sente dor. E é interessante que nós, homens, muitas vezes agimos assim, né? Enquanto o filho está fazendo graça, enquanto o filho está presente, nos alegrando, a gente está perto. Mas quando ele começa a dar problema, alguma inquietação, algum mal-estar, vai para sua mãe. É a sua mãe que pode resolver o problema. E essa ideia é tão interessante que nós precisamos muito de mãe. Sabe, uma pessoa, um sujeito, muitas vezes ele é disfuncional, porque quando realmente ele precisava de abrigo, quando ele precisava de ser acalentado, quando ele precisava de ser protegido, ele teve uma mãe ausente. Fala-se muito de pais ausentes, porque a mãe, fisicamente, normalmente ela está presente, mas às vezes ela está presente fisicamente, mas não correspondendo e não compreendendo bem a sua posição de mãe. Ela não deixa perpassar para essa criança, para esse filho, a segurança que ele precisa ter. E esse pai, entendendo que a mãe poderia dar mais segurança naquele momento, ele manda o filho de volta para a mãe. A mãe nos ensina aqui outra lição maravilhosa. Ela tem a compreensão que Deus é soberano, que Deus está acima de todas as coisas. Foi Deus quem deu aquele filho a ela. Então ela coloca aquele problema, aquela situação, aquela enfermidade do filho sob os cuidados de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós não fazemos isso? Temos um problema, temos uma dificuldade, mas nós tentamos de todas as formas. E a última tentativa, a última alternativa é Deus. Essa mulher não. A primeira alternativa dela foi Deus. Ela pegou o menino, colocou o menino sob a cama do homem de Deus, porque ela tinha uma relação daquela criança, daquele rapaz, daquele filho, com a vontade soberana de Deus. Foi Deus quem deu, e Deus então vai tratar dessa situação. Quando ela fala com o homem de Deus, antes de ter o filho, antes de engravidar, ela diz assim: não brinques com a tua serva, não mintas para a tua serva. Certamente, quantas foram as vezes que ela imaginou ter um filho, e todas as tentativas foram vãs, ela não teve condições, ela não deu conta de se engravidar, enfim. E agora, depois de já ser mãe, ela perder o filho, seria uma dor muito grande. E é interessante a gente considerar aqui também, que essa mulher, eu estou dizendo que ela era muito especial. Não era especial porque ela era rica, não era especial porque ela tinha um contentamento com as coisas de casa, também por isso, mas não somente por isso. Ela era especial porque ela fazia as coisas certas do jeito certo, ela não se precipitava, e mesmo assim aconteceu um problema na sua casa e na sua família. E aqui eu gostaria de salientar que às vezes nós fazemos juízo de valor e fazemos de uma maneira muito errada. Quando olhamos uma mãe sofrendo, quando olhamos um pai sofrendo, quando olhamos uma família sofrendo por um determinado filho que está momentaneamente desobedecendo, que está vivendo um momento de turbulência, nós fazemos aquele juízo de valor, né? Certamente, esta mãe, esse pai não soube educar. Muito cuidado com isso, irmãos. Nós devemos olhar para os nossos filhos, muito especialmente nós que temos o privilégio de termos filhos crentes no Senhor Jesus. É pura graça do Senhor, é misericórdia do Senhor, é bondade do Senhor.
não é conhecimento. Embora nós tenhamos feito, né, tentamos fazer, trazê-los à casa do Senhor, trazê-los à escola bíblica dominical, mas quantos foram os pais que também fizeram isso e hoje sofrem por filhos desobedientes? Então, irmãos, tenha misericórdia daquelas mães, daqueles pais que sofrem pelos seus filhos. E se você puder contribuir de alguma forma com esse pai, com essa mãe, faça isso, em nome do Senhor Jesus. Essa mãe fez tudo certo, e mesmo assim, o seu filho morreu. Ela tenta uma conversa com seu esposo. Olha, eu preciso ir ao homem de Deus, eu preciso ir a Eliseu, ele tem que nos trazer uma resposta. A conversa não foi tão efetivamente produtiva, porque o homem tinha uma visão encabrestada de Deus. Ele disse: não é sábado, não é lua nova, então não é tempo. Às vezes a nossa eclesiologia, o nosso tradicionalismo, faz com que nós não tenhamos uma visão ampla do que Deus pode fazer. O nosso Deus não está condicionado aos nossos referenciais, aos nossos padrões. Deus faz sábado, mas Deus faz domingo, Deus faz na segunda, Deus faz o milagre fora de hora, porque Ele é Deus, e Ele está acima da nossa compreensão, Ele é atemporal e Ele pode todas as coisas. E aquele homem não entendeu isso, e ela percebeu que ele não entendeu, e ela não perdeu tempo também em discutir, mas ela, tendo um animal arriado, ela vai ao encontro do homem de Deus. Eliseu, vendo aquela situação de longe, quando ela vinha, mandou Eliseu ir ao seu encontro, e Eliseu faz uma pergunta também rica em produção teológica, em produção psicológica, quando pergunta: você vai bem? Está tudo bem com você? Porque se não estiver bem com você, mãe, não adianta estar bem, ter um armário bonito, ter um fogão bonito, ter uma geladeira bonita, ter uma televisão bonita. É necessário que você esteja bem. É necessário que você esteja bem até para que seus filhos estejam bem. Os seus filhos reproduzem o seu comportamento. Então é muito necessário que você esteja bem. E a pergunta vai nessa direção: vai tudo bem com você? Em segundo lugar, vai tudo bem com o seu marido? E em terceiro lugar, o filho. Vai tudo bem com o seu filho? Esse é um padrão muito organizado, mas não vamos entrar no mérito dessa questão. E ela de novo diz: tudo bem. Esse tudo bem dela aqui agora é diferente do outro, porque esse tudo bem não tem a ver com contentamento. Ela não está satisfeita com a situação do filho morto, mas tem a ver de novo com a sua percepção espiritual, entendendo que Geazi não iria resolver o seu problema. E quando chega a Eliseu, ela demonstra toda a aflição da sua alma, e Geazi a corrige, como se ela estivesse exagerando, mas Eliseu, sendo homem de Deus, homem sensível, percebeu a dor daquela mulher, e pede Geazi que vá com o seu bordão, lá para o encontro do menino. E Geazi vai, e o texto que nós lemos diz que ele volta, e volta com uma palavra negativa: não deu certo, o menino não despertou. Então, Eliseu continua a sua trajetória, e chegando à casa, chegando ao quarto, ele deita sobre o menino, coloca o seu rosto sobre o rosto do menino, a forma redundante, como está escrito aqui, né? As suas mãos sobre as mãos do menino, todo o seu corpo sobre o corpo do menino. Depois ele circula pelo quarto, fala com Deus, e depois volta a ter o mesmo comportamento, e o menino vai se aquecendo, e o menino, ele volta à vida. Eu quero concluir a mensagem dessa noite com duas aplicações. Primeiramente, uma aplicação bem no sentido dos nossos problemas, das nossas crises. Você tem uma crise? Você tem um problema? Muito bem. Primeiramente, procure desenvolver uma inteligência emocional. É muito importante não haver desespero. Observe que aquela mulher, ao tomar conhecimento que o seu filho morreu, ela não criou pânico. Ela entendeu que precisava fazer alguma coisa e fez o que precisava ser feito.
Às vezes uma criança corta o dedo, ao invés de socorrer aquela criança, você vai se desesperar, e vai gritar, e vai chorar. Isso não resolve. Seja inteligente. O nosso Deus espera que você seja racional. No momento de crise é muito necessário que você tenha inteligência, sabedoria até. E isso é verdade a tal ponto que Tiago, falando do mesmo contexto aqui, se você tem um problema, se você tem uma tribulação e não está dando conta de resolver a sua tribulação, peça a Deus sabedoria. Se você não está tendo condição de lidar com seu filho, peça a Deus sabedoria. O seu filho não é um problema, o seu filho não é uma maldição, o seu filho é bênção, é o que a Bíblia diz. Herança do Senhor são os filhos. Então, entenda isso. Desenvolva inteligência emocional no momento de crise. Outra questão, a nossa metodologia, a nossa eclesiologia, os nossos amuletos, as nossas estratégias não resolvem. A metodologia de Eliseu em mandar Geazi com o seu bordão, que significa, que representa a nossa crença, a nossa eclesiologia, enfim, não trouxe vida para o menino. Mas confie na estratégia de Deus. Pode parecer ridícula, né? Pode parecer absurda. Um homem chegar e o menino está morto, e ele deitar sobre aquele menino, e de forma redundante o texto nos afirmar, colocar o seu rosto sobre o rosto dele, colocar a sua boca sobre a boca dele, colocar o seu corpo sobre o corpo dele, enfim. Mas a estratégia de Deus funcionou. No seu tempo de crise, no seu dia de crise, não será a sua estratégia, não será o seu bordão, mas será a estratégia de Deus. Ela é perfeita. Mas há um segundo aspecto da conclusão. Eu e você somos pecadores. E o nosso Deus trata isso de uma forma especial. E o texto aqui, além de contar a história, ele também quer nos dizer isso. Corra para Jesus. No caso aqui da inteligência emocional, no caso de crise, é parte de inteligência emocional você correr para Jesus. Ao tomar conhecimento nessa noite que você é um pecador, corra para Jesus, primeiramente. Em segundo lugar, a sua religiosidade, a sua tradição religiosa, a sua vida eclesiástica, o seu bem-estar com as músicas que são cantadas na igreja, não vão resolver o seu problema. Como também não resolveu o que Eliseu mandou Geazi levar. E em último lugar, a ressurreição, ela só vem de Deus. E aqui eu gostaria muito de chamar a sua atenção. Observe que Geazi subiu sobre o menino, e o seu corpo ficou sobre o corpo do menino, e o corpo começou a esquentar. Eliseu não saiu do corpo do menino. Às vezes nós olhamos uma pessoa, ela começa a vir à igreja, e ela tinha alguns comportamentos. Vou citar um exemplo, por exemplo, uma pessoa fumava, e aí ela para de fumar, é como se começou a esquentar, e aí a gente como que já está bom, né? Quantas são as vezes que nós ouvimos coisas desse tipo? Já está bom, o meu filho antigamente chegava em casa a altas horas, agora não, agora ele está chegando na hora certinha em casa, vem direto do trabalho, meu filho é tão estudioso, sabe? Não está bom. O seu filho, essa pessoa está morta em seus delitos e pecados. Não adianta ficar morno, não adianta começar a vir à igreja, não adianta gostar da mensagem, não adianta vir aqui no gasofilácio e depositar dízimo para a salvação, não. Então, enquanto uma pessoa de fato e de verdade não ter um encontro com o Senhor Jesus, e além de mornar o corpo, aquecer realmente a sua alma e ser ressuscitada em Cristo Jesus, não deixe essa pessoa. É uma questão de pregar o evangelho, fazer um acompanhamento, estar presente, estar com ela, até que ela realmente assuma uma posição de nova criatura. Eu estava morto, mas ressurgi. O Senhor nosso Deus quer isso para a sua vida nessa noite. Gostaria de convidar o grupo Louvor para mais uma canção. Enquanto os irmãos estiverem cantando, quero que você ore. Se você for um crente no Senhor Jesus, está vivendo uma crise, lembre-se, o Senhor Jesus está presente na sua vida. Ele pode fazer um milagre só para te deixar alegre, para te fazer feliz, porque Ele é bom.
porque Ele é generoso. Mas se você ainda não professa o nome do Senhor Jesus, saiba que você está morto em seus delitos e pecados. E somente Cristo Jesus pode te ressuscitar dessa situação que você se encontra. Em seguida, o nosso irmão o presbítero Samuel irá orar pela sua vida, pelas nossas vidas. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
Soberano Deus, nosso Pai eterno, Pai, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, mas nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, ó Deus. Nós louvamos, ó Deus, pelo Teu grande amor, pelos Teus atos maravilhosos na vida da Tua igreja, Senhor, do Teu povo espalhado sobre a face da terra. Muito obrigado, ó Deus, porque como filhos do Senhor, nós somos luz do mundo, ó Deus. E saindo da paz, esse mundo tem paz, porque a Tua igreja está aqui na face da terra, meu Pai, intercedendo e falando do Seu grande amor. Mas nós te agradecemos muito, ó Deus, pela Tua palavra, que através do Teu servo, o Senhor nos falou aos nossos corações nesta noite, ó Deus. Aquelas pessoas, Senhor, que está nos ouvindo nesta hora, aquela pessoa, meu Pai, que vai entrar, meu Pai, na internet agora e vai ouvir essa porção da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, só abre-lhe o coração para que possa entender a Tua palavra, mas que, sobretudo, a Tua palavra desça ao seu coração para a salvação, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo nosso grupo de louvor. Obrigado, ó Deus, pelas nossas crianças, ó Deus, da igreja, pelos nossos jovens, pelo nosso adolescente, ó Deus. Nós temos certeza, ó Pai, que tão breve, Senhor, estaremos aqui, meu Pai, em comunhão com o Senhor, com a Tua igreja, meu Pai, representada aqui neste lugar, com o Teu povo aqui, meu Pai, neste lugar que foi consagrado, ó Deus, para o louvor da Sua glória. Estaremos aqui, meu Pai, para a honra e glória do Seu santo nome, ó Deus. Nós ainda, Deus, pedimos pela nossa economia, do nosso país, do nosso mundo, ó Deus. Ó Deus, abençoa, Senhor, e capacita, meu Pai, os nossos governantes, ó Deus, para no poder e graça do Senhor, meu Pai, que ninguém venha ter, Senhor, necessidade de alimento, ó Deus, de saúde, mas que no nome do Senhor Jesus, Pai, nós seremos bem-sucedidos para a honra e glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as eternas e doces consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida dessa igreja, mas não apenas de nós e por nós, mas também por todo aquele que professa o nome de Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e está espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.